Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, saudando os amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Subsídio para a classe de adultos da EBD com a lição 5, Como ler as Escrituras. Infelizmente, há muitas pessoas que leem a Bíblia, até se ufanam, se orgulham de ter decorado textos, de conhecer doutrina, toda a sua sistemática, mas deixaram de crer. Até mesmo ridicularizam a fé cristã e militam contra ela. E, na verdade, quem se achega com sinceridade, devoção, humildade à palavra de Deus, jamais deixará de crer nela. Pelo contrário, terá a sua fé aumentada, exercitada, alargada, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, não é ler por ler, mas, evidentemente, se debruçar e se colocar com humildade para ouvir a voz de Deus. A verdade prática da lição nos diz que as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Então, nós podemos e devemos lançar mão de recursos como comentários bíblicos, dicionários, léxicos, bíblias de estudo, enciclopédias, ferramentas digitais para nos ajudar a interpretar as Escrituras, mas sempre ao lado da presença do Espírito Santo de Deus, pois as ferramentas técnicas de interpretação nunca estarão acima da ação do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo é que está acima. É possível interpretar a Bíblia sem uma ferramenta, só com a ação de Deus? Claro que sim, evidentemente. Mas é impossível interpretar a Bíblia sem a ação do Espírito Santo. Então, quando você tem sua biblioteca, suas ferramentas, mas vive uma vida de oração, antes de ler, convida o Espírito Santo para lhe acompanhar nesta leitura, evidentemente se tornará uma leitura muito produtiva, frutífera e que vai implicar e resultar em resultados eternos. Glória a Deus. É importante falar isso, porque há pessoas, infelizmente, que lotam os seminários, os centros teológicos, as faculdades, para se debruçar sobre as Escrituras, e ao fim do curso, até meados dele, já deixa de crer. O que é uma grande contradição, porque quando nos aproximamos da Bíblia, nós nos tornamos mais crentes. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada, tá bem? Quando nós iniciarmos a lição, então, falando sobre a importância da Bíblia ser interpretada, já somos presenteados, então, com o conceito logo de exegese. E aí, professor, vai ter também lá no terceiro ponto a apresentação do que é hermenêutica. Nós sabemos que a hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. A hermenêutica bíblica, porque a hermenêutica ela é a ciência da interpretação de uma maneira geral. Então, quando nós pegamos a hermenêutica para a Bíblia, estamos falando da hermenêutica bíblica. A hermenêutica é o conjunto teórico da interpretação e a exegese é o conjunto prático. Então, enquanto a hermenêutica me traz os postulados teóricos da interpretação, a exegese me traz as ferramentas para fazer essa interpretação, tá bem? Então, hermenêutica é a parte teórica, exegese é a parte prática. Nomes assim aparentemente confusos, complicados, mas na verdade se resumem a isso. O que é um exegeta? É uma pessoa que interpreta a Bíblia. O que é hermeneuta? Uma pessoa que interpreta a Bíblia, tá bem? O hermeneuta vai sempre utilizar as ferramentas exegéticas. O exegeta vai sempre servir a hermenêutica. Então, deixando isso bem claro, com certeza você já quebra um mito que para o aluno, mostrando a ele que toda pessoa que lê e procura entender a Bíblia, na verdade, está fazendo hermenêutica, está fazendo exegese. Mas um teólogo respeitado diz uma frase que eu gosto muito. Exegese é um empreendimento teológico, um estudo analítico de uma passagem bíblica com resultados práticos para a vida do crente. Quando esta exegese, essa interpretação, vem divorciada, vem separada da sua aplicação, a exegese é um exercício intelectual vazio. Então, quando eu leio, interpreto, mas não aplico, eu estou caminhando para um precipício, para um abismo, que com certeza vai resultar em uma vida infrutífera, o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas. Então, o crente deve ler, interpretar e aplicar. Essas três palavras-chave
devem estar na mente da pessoa que se aproxima da Bíblia Sagrada, e você, professor, deve, cada vez mais durante a aula, fortalecer essas 3 ações na mente do aluno: ler, interpretar e aplicar. Muitas pessoas ficam somente no estágio da leitura e não passam para a interpretação. Há um grupo que até chega à interpretação. Poucos concluem o processo fazendo a correta aplicação. Porque a Bíblia, ela deve ser lida e deve ser crida e deve ser praticada. Então, nós somos convidados a ser leitores, crentes e praticantes da Bíblia Sagrada, tá bem? Então, fica aqui já essa breve reflexão inicial para você iniciar, evidentemente, a sua aula, chamando o aluno à responsabilidade. É importante chamar a atenção que o leitor, o intérprete, sempre vai ser limitado. Não tem como um homem sondar, perscrutar, esquadrinhar e esgotar as verdades eternas de Deus. Então, por mais que alguém seja um erudito, um intelectual, um especialista neste ou naquele assunto das Escrituras, ele nunca vai esgotar o assunto. É muita prepotência, é muita pretensão. Nós estamos diante do eterno, nós estamos diante do imutável, nós estamos diante do infinito. E somos mortais, somos finitos, somos limitados. Então, o homem, ele pode ser um perito em algum assunto da Bíblia, sim, mas nunca esgotar, nunca saturar, porque, evidentemente, nós estamos diante de algo que é inesgotável. Então, sempre com muita humildade, sempre reconhecendo que Deus nos usará para revelar porções eternas, e essas porções devem ser compartilhadas para vivificar, nutrir a fé dos nossos irmãos, porque a Bíblia, ela tem esta função para alimentar a fé, evidentemente, da igreja. E aí entra os pressupostos pentecostais da interpretação das Escrituras. Infelizmente, algumas pessoas pintam um quadro de que o pentecostal tem aversão à Bíblia, não sabe nada de Bíblia, que o culto pentecostal tem muito barulho, tem muita profecia, tem muita visão, tem muito emocionalismo e nada de Bíblia. O que não é verdade, é um equívoco. Geralmente quem faz essas afirmações nunca foi a um culto pentecostal de uma igreja pentecostal clássica séria, faz as suas conclusões baseadas em vídeos, em memes que rondam a internet, de igrejas que são muito mais neopentecostais do que pentecostais clássicas. O pentecostalismo clássico promulga, defende a centralidade das Escrituras no culto. E uma igreja que se diz pentecostal de maneira séria, você vai observar que boa parte do culto, a maior parte do culto é destinado para a exposição das Sagradas Escrituras, tá bem? E aí, como é que eu interpreto as Escrituras dentro de uma lente de visão pentecostal? E aí, nós temos um breve resumo no segundo ponto da lição. Reconhecendo a autoridade inerrante e infalível da Bíblia, reconhecendo a necessidade da presença do Espírito Santo para abrir os meus olhos e me esclarecer o que estou lendo, e, por fim, também o valor de viver a experiência na minha vida daquilo que as Escrituras estão me relatando. Então, esta tríade é muito importante na vida de quem se aproxima das Escrituras Sagradas como leitor e como intérprete pentecostal. Então, o pentecostal crê que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e que a Bíblia é isenta de erros, pois foi inspirada totalmente pelo Espírito Santo. Ao se debruçar sobre as Escrituras, cremos que o Espírito Santo agiu na compilação dos livros e na inspiração da escrita dele, mas continua agindo na minha vida para que eu entenda, compreenda o que ali está escrito, discernindo as verdades que ali estão presentes. E, por fim, o Espírito Santo vai agir também na aplicação das Escrituras em nosso viver diário. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti é um dos textos mais tremendos da Bíblia que mostra que eu não devo só abrigar a Bíblia como informação na mente, mas devo também trazê-la ao coração como sede, né? Biblicamente falando, de maneira metafórica, como sede dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu devo trazer a Bíblia para ser a direção, a gerência de toda a minha vida, né? Todos os meus passos ser pautados
para agradar a Deus, uma vida santa, uma vida reta, uma vida de quem é temente ao Senhor. E aí, quando nós lemos os livros da Bíblia, nós cremos que eles não são fonte apenas de informações históricas, conceitos teológicos. Não, também é um manual prático de como vivemos. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro de Atos, que é um livro histórico, aquele livro não tem a função somente de relatar a história, mas também de nos convidar a aplicar aquelas experiências às nossas vidas hoje, cristãos pentecostais que somos. Quando leio os livros poéticos, não devo somente me maravilhar com as construções gramaticais da poesia hebraica, mas evidentemente aplicar aquela devoção, aquela música, aquela poesia ao meu relacionamento com Deus. Isso é muito importante porque muitos teólogos liberais, teólogos neo-ortodoxos, eles tentam desconstruir a inerrância, a infalibilidade, a grandeza das Escrituras, quando diz que muitas dessas coisas não têm mais aplicação para nós. Nós somos teólogos ortodoxos, cremos que a Bíblia, em sua totalidade, tem aplicações eternas para a vida de todo cristão. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não lemos como um livro de mitos nem de fábulas, mas lemos como um livro que tem a sua aplicação direta para as nossas vidas. E aí é importante lembrar de 3 escolas de interpretação que, podemos dizer assim, foram importantes para influenciar as escolas de interpretação que existem hoje. Infelizmente, muitos se perderam no meio do caminho, fazendo uma interpretação errônea. Quais são essas 3 escolas? Primeiro é a escola de Alexandria, que tinha uma característica de interpretação alegórica. Era uma escola de interpretação que buscava tirar somente o sentido figurado do que estava ali nas Escrituras. Infelizmente, se nós formos interpretar a Bíblia só de maneira alegórica, figurada, observando tudo como mito, como fábula, nós vamos nos afastar do que Deus quer para nós, porque evidentemente há mensagens urgentes que devem ser aplicadas para nossas vidas. Uma outra escola, que é a de Antioquia, procurou caminhar por outro lado, bebendo na fonte da filosofia, também buscou o sentido literal do texto e tudo tinha uma aplicação literal. O que também é um problema, porque nós sabemos que de fato há porções figuradas nas Escrituras que não são aplicadas literalmente às nossas vidas. Então, nós temos que ter cuidado e pedir o discernimento do Espírito Santo, daí a importância, porque o texto bíblico não vem com a seta, isso é literal, isso é figurado, isso é simbólico. Não, nós precisamos da ação de Deus para nos fazer compreender o que é alegórico e o que é literal. Por fim, nós temos a escola ocidental. Essa escola vai trazer uma base de interpretação que vai fortalecer a escola católica romana, que vai dizer assim, olha, nós precisamos de uma outra porção de realidade para interpretar as Escrituras. Que porção é essa? A tradição, o dogma, aquilo que é construção humana. A gente vai colocar ao mesmo lado da Bíblia a tradição da igreja. Isso foi um problema também gravíssimo, que vai exigir uma postura, que é a postura de Lutero, dos reformadores, dizendo, não, a Bíblia é válida e é suficiente por si só, não precisa de tradição humana para complementá-la. E a escola ocidental trouxe muitos problemas porque, evidentemente, colocou a Bíblia como que incompleta. E nós não utilizamos e não seguimos nenhuma dessas 3 escolas em sua totalidade. E, evidentemente, o pentecostalismo clássico busca interpretar as Escrituras iluminado pelo Espírito Santo de Deus, reconhecendo a autoridade inerrante de toda ela e convidando o Senhor a nos fazer discernir o que tem um sentido literal, o que tem um sentido figurado e o que tem um sentido simbólico. Um livro muito bom de hermenêutica, tantas obras poderiam ser citadas, é essa do Henry Virkler, que é um clássico, né? Todo aluno de teologia já se debruçou sobre essa obra. São os princípios e processos de interpretação bíblica. E na página 18, ele nos traz uma breve exposição desses 3 tipos de
sentidos que nós vamos encontrar nas Escrituras. O sentido literal, figurado e simbólico. O sentido literal seria a frase, por exemplo, foi colocada uma coroa na cabeça do rei. Este é o sentido literal. Há um rei, há uma coroa em sua cabeça. No segundo passo, nós temos o sentido figurado, quando o pai diz para o filho, não me chame de coroa mais. Nós sabemos aqui que o filho está usando uma gíria para chamar o pai de velho. De maneira figurada, está chamando ele de coroa. E há um sentido simbólico. Por exemplo, como Apocalipse 12, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui, coroa é um símbolo. Há uma explicação. Ele remete para algo que, evidentemente, também tem o seu sentido. O livro de Apocalipse, por exemplo, é um livro em que essas três porções aparecem bastante. É por isso que há tanta discussão teológica nas escolas de interpretação. Mas se nós, com a ajuda do Espírito Santo, conseguirmos discernir o que é literal, o que é figurado e o que é simbólico, evidentemente, nós praticaremos e aplicaremos cada vez mais e melhor as Sagradas Escrituras na nossa vida. É por isso que o cristão deve estar sempre se debruçando diante da Bíblia, com as suas ferramentas e, antes de tudo, com oração, porque a melhor ferramenta é a iluminação do Espírito Santo. E, por fim, querido professor, trazendo algumas orientações sobre hermenêutica, existem várias formas, várias escolas de interpretação, e aí muitos alunos que estão começando a estudar vão beber na fonte de teólogos neo-ortodoxos, liberais, teólogos secularistas que vão causar danos até eternos em alguns alunos. Então, o professor pode aproveitar a aula para encerrar trazendo sugestões de como interpretar corretamente as Escrituras. Então, essa aula é uma aula também prática. Você pode pegar um texto bíblico, por exemplo, figurado, e pedir para o aluno dizer qual é o sentido que está ali, literal, figurado ou simbólico. Você pega um texto literal e pede para o aluno dizer qual é o sentido. E assim você vai corrigindo se for necessário e permite ao aluno desenvolver, fazer uma exegese, tá bem? Uma outra coisa importante a falar aqui é como se proceder à hermenêutica. E é usando aquela máxima muito importante que nós conhecemos. Todo texto sem contexto, para heresia, é pretexto. Então, quais são os graus de interpretação que eu devo seguir? Estamos colocando aí no gráfico que tudo deve começar na seção, deve encontrar eco no livro no qual está inserido, na divisão, no testamento e olhando a Bíblia como um todo. Então, quando eu estou interpretando um versículo, ou pode ser um texto, que nós vamos chamar de seção, eu tenho que olhar como aquele texto, aquela seção está inserida no livro. E lembrar que aquele livro não está isolado, ele faz parte de um grupo de livros, que são as divisões históricos, proféticos, poéticos, epístolas, evangelho, e ver como aquilo encontra guarida na Bíblia como um todo, porque a Bíblia não se contradiz. Por isso que nós temos duas ferramentas hermenêuticas, duas escolas hermenêuticas bem interessantes, duas obras, e nós colocamos aí no vídeo dois processos experimentais que nós devemos estar atentos quando formos interpretar um texto bíblico. O primeiro é o que é chamado de tríade hermenêutica. Quando eu for olhar para um texto bíblico, eu devo estar atento ao seu contexto histórico, literário e teológico. O contexto histórico vai me falar da cultura da época, do tempo em que aquilo foi escrito, o que se passava no contexto do autor. O contexto literário, a porção chamada literatura, vai me falar do gênero literário em que aquele texto foi escrito. Por exemplo, se é um texto poético, muito do que é falado está no sentido figurado ou simbólico, não no sentido literal. Então, há uma aplicação que deve ser interpretada com ainda mais cuidado. O gênero literário é muito importante também no processo de interpretação. E, por fim, e não menos importante, o contexto da porção teológica, a teologia. Qual é a mensagem que o autor, Deus, quer passar para nós naquela frase, naquela seção, naquele texto, como um todo? Às vezes, uma palavra, uma pontuação, uma construção gramatical
vai trazer grande luz sobre o texto bíblico. É por isso que é importantíssimo nós estarmos atentos a essas três porções para entrar nessa intersecção que aparece aí na figura, este centro da figura, que é justamente a interpretação correta, que é banhada nessas três porções. Um outro autor nos convida a um processo chamado espiral hermenêutica, onde eu vou começar sempre da porção menor para a porção maior. Eu vou começar do centro para a periferia, do específico para o genérico, ou seja, eu começo no versículo e termino na Bíblia como um todo. E aí ele nos passa por esses degraus chamados de texto, contexto, seção principal, o livro e o testamento. Então eu estou olhando o versículo, eu vou olhar para os versículos que ele antecede e que lhe sucedem. Vou olhar para o capítulo como um todo, ou o conjunto de capítulos no qual ele está inserido. Ver como essa mensagem se insere no livro como um todo. E depois comparar com todo o testamento. Por fim, observando que essa é uma porção da Bíblia e a Bíblia não se contradiz. Então, sempre que eu for interpretar a Bíblia, observar esses três contextos e observar também a espiral hermenêutica, como o texto se relaciona com os demais textos da Bíblia Sagrada. Se seguirmos esse procedimento, a possibilidade de fazermos uma interpretação errônea é quase nula, aliando, claro, todo este processo à presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, você, professor, pode fazer uma excelente porção prática da sua aula, né, convidando os alunos a participarem ativamente dela. Como? Você escolhe um versículo, de preferência um versículo bem complicado, um versículo que geralmente as pessoas não compreendem logo o que ele significa, e você pede então para o aluno fazer a interpretação. Você pode pedir para ele fazer isso na aula, ou você pode dar até como tarefa de casa, dividida em grupos, para que eles apresentem na próxima semana. E aí você vai pedir para o aluno observar o texto, o contexto, a seção onde ele está inserido em um livro. E pedir para ele explicar contexto histórico onde aquilo foi escrito, qual gênero literário foi utilizado e qual mensagem Deus quer passar para nós ainda hoje e como ela deve ser aplicada em nossas vidas. Com certeza, fazendo isso, a sua aula será muito proveitosa e o nome do Senhor será glorificado. Não basta só ler, nem interpretar. É necessário também uma correta e contínua aplicação. Que Deus nos ajude continuamente na explicação e na aplicação das Sagradas Escrituras. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.